Ora, bem-vindos ao terceiro e último webinar do caso Wudang Turismo de Desporto, em que trabalhamos a estratégia de desenvolvimento do destino turístico da região de Hubei, principalmente alavancando a montanha de Wudang, enquanto destino turístico, baseando-se no turismo de desporto, neste caso no nicho, alavancando o turismo a partir do nicho específico dentro do segmento de turismo de desporto, que é o turismo de artes marciais. Nos webinars anteriores, nós revimos conceitos fundamentais, primeiro webinar. No segundo webinar, nós trabalhámos o contexto do caso, que foi o webinar mais longo, em que trabalhámos em detalhe o contexto do caso. No terceiro webinar, vimos alguns pontos da estratégia, vimos a análise SWOT, e analisámos os pontos, principalmente a análise SWOT e as principais linhas estratégicas, de desenvolvimento do destino. Neste momento, neste terceiro webinar, vamos analisar quer a dimensão estratégica, vamos rever algumas das principais linhas estratégicas, vamos rever a parte da missão e a principal estratégia a ser desenvolvida para a área, mas vamos trabalhar também a parte do controle estratégico. Portanto, vamos fazer a transição da estratégia para o controle estratégico. Ok. Portanto, uh, vendo então e revendo, este caso está a ser desenvolvido a partir deste artigo, Research on the Innovative Development of Martial Arts Tourism Economy in Hubei Province under Internet Plus Mode. Portanto, a região do Hubei, a ideia central que foi proposta por este autor numa conferência pelo, pelo autor do artigo e que está partilhado no webinar anterior, portanto, como link, numa conferência. Portanto, esta proposta visou o desenvolvimento da região do Hubei e a recuperação após a disrupção da Covid-19, utilizando o turismo de artes marciais como alavanca para o desenvolvimento turístico e para a recuperação do turismo na região do Hubei, na China. E este ponto foi desenvolvido, portanto, por Kahn, que é o autor do artigo. O artigo data de 2021. Nós abordámos nós fizemos a revisão do contexto central subjacente ao turismo nesta região, portanto, quais é que são os principais vetores de desenvolvimento turístico na região, principalmente decorrente da montanha, daquilo que é o turismo em torno da montanha de Wudang, um turismo cultural que tem que ver com os mosteiros taoístas, um turismo também ecológico que tem que ver quer com a dimensão cultural dos mosteiros, quer com a montanha, a própria montanha, a atratividade turística associada à montanha de Wudang, património da Unesco. Classificada como património da Unesco, e vimos também que que a montanha de Wudang tem atraído fortissimamente turistas, com uma receita de turismo extremamente elevada que supera outras regiões que também praticam o mesmo tipo de turismo, que é o turismo específico deste nicho de turismo de artes marciais, portanto, dentro de turismo de desporto. E não é um segmento pequeno, portanto, em termos de montante. Aliás, daí que no artigo o autor tenha trabalhado, pronto, considera que o turismo de desporto é um ponto relevante em termos de crescimento económico e de recuperação para a área, portanto, para a para a província de Hubei. Portanto, a recuperação, podemos ver desde logo esta dimensão, é que este tipo de turismo, neste nicho de mercado, turismo de desporto, mais especificamente o nicho do turismo de artes marciais, é um forte atrator turístico e uma base de recuperação e de desenvolvimento da indústria do turismo na província de Hubei. Está a ser considerado como um fator de recuperação do turismo e de alavancagem para o desenvolvimento dessa província. Portanto,
desde logo aqui vemos um pressuposto fundamental, é que existe mercado para este tipo de turismo, e o mercado é suficientemente alargado e, suficientemente, e gera um nível suficientemente elevado de receita para justificar um plano de desenvolvimento estratégico da região, do turismo na região, em torno deste tipo de turismo. Portanto, isto é um ponto fundamental. Um plano de desenvolvimento que visa a recuperação da região do ponto de vista económico e o desenvolvimento da região do ponto de vista económico ao nível da economia de turismo. Portanto, e mesmo com um contributo relevante para a economia da região, em termos gerais também. E isso está no artigo, essa dimensão está no artigo. E a questão que se coloca é que, e que é importante sublinhar, é que em torno deste tipo de turismo de artes marciais, há todo um conjunto de negócios que orbitam em torno das próprias artes marciais, que no caso da China geram lucros muito elevados e falamos de receitas turísticas mesmo muito elevadas. E isso, um dos grandes atratores durante muitos anos foi Shaolin, noutra província, Henan, mas na província de Hubei, Wudang conseguiu já ultrapassar Shaolin em termos de receitas. Isso nós vimos no webinar anterior, portanto, em que fizemos a revisão, deixem-me só localizar, está aqui. A vantagem do Wudang em relação ao Shaolin neste momento, em termos de rendimentos, estamos a falar de 8 bilhões de dólares de rendimentos com o turismo, que é 16 vezes o montante de Shaolin. Portanto, estamos a falar de 8 bilhões de dólares. E isto tem que, este tipo, portanto, não é um segmento com baixa impacto do ponto de vista de mercado de turismo na China, o turismo de artes marciais. E estamos a falar de turistas que vêm do mundo inteiro. E este turismo é fortemente alavancado internamente, portanto, turistas chineses que vão para para determinadas regiões na China, exatamente para praticar artes marciais, porque e estamos a falar de Wushu neste momento. O Wushu é um desporto nacional na China. E há muitas famílias que enviam mesmo os filhos para praticar, por exemplo, em Shaolin ou em Wudang, como forma de melhorar as condições de vida. Portanto, e a questão que se coloca é que aqui estamos a falar de toda uma economia em torno das artes marciais já existente em regiões-chave, principalmente no caso. Temos o polo de Shaolin e o polo do Wudang neste momento como os dois grandes polos, e que foram também sempre tradicionalmente dois polos de grande expressão ao nível da tradição de artes marciais chinesas. Isso vimos no segundo webinar. E a questão que se coloca é que, portanto, é toda esta economia em volta também das artes marciais que está aqui envolvida e que está aqui a ser sinergizada com o turismo. E esta projeção internacional da China, do Wushu chinês, portanto, das artes marciais chinesas, e com a projeção destes dois grandes polos, Wudang de um lado e Shaolin do outro, que tem sido que estão a funcionar como grandes impulsionadores internacionais de turismo, de desporto, com turistas internacionais também irem para a China, para treinarem especificamente durante algum tempo, por exemplo, treino de espada, é muito praticado em Wudang. Portanto, quer treino com armas, quer treino à mão desarmada, nós temos essa dimensão. O Wudang tem várias vantagens em relação ao Shaolin, que tem que ver com o património, com a possibilidade de sinergização com o turismo cultural. Bem, Shaolin também tem os templos. Os templos também fazem parte desse turismo cultural em Shaolin, mas o Wudang tem uma vantagem que é a própria montanha. E, portanto, são as condições geográficas associadas, são os templos taoístas, a tradição cultural taoísta chinesa, juntamente com a montanha e um tipo de artes marciais que pode também captar um outro tipo de turismo, que é o turismo de saúde. Portanto, o turismo ligado à parte da saúde, à recuperação, ao well-being, e esse tipo de turismo
tende a ser mais, que a China consegue alavancar esse tipo de turismo ligando à medicina chinesa, à questão da longevidade e a uma arte marcial muito específica que também está ligada a esse setor da saúde, que é o Tai Chi Chuan, que é praticado em Wudang como uma arte marcial tradicional. Isso também vale para a aldeia Chen como principal concorrente. Nós vimos isso no webinar anterior. Portanto, Wudang é o grande motor de turismo nesta região, quer turismo cultural, quer turismo ecológico, quer turismo, mas principalmente o turismo cultural ligado aos mosteiros taoístas, quer o turismo de artes marciais, que é praticado nesses mosteiros taoístas. E os monges praticam quer em termos de demonstração, para os turistas, quer em termos de ensinarem turistas que vão lá e estão durante algum tempo nos mosteiros a praticar. Portanto, internacionalmente, temos esta projeção. E nós vimos no webinar anterior estes pontos. Agora, a questão que se coloca é que a proposta do autor do artigo, cujo link nós pusemos na descrição do webinar anterior, a proposta desta autora é que a possibilidade de não nos situarmos somente em Wudang, mas contribuir para um turismo mais alargado em toda a região de Hubei. Para isso, a ideia é alavancar um pouco o Wudang, mas também afirmar outras artes marciais praticadas na região, portanto, em diferentes zonas de Hubei, em que foram identificados 13 estilos distintos de artes marciais e sistematizá-los e desenvolver o turismo para a região o turismo de artes marciais para a região de Hubei como um todo e não somente Wudang. Ora, então, essa é a grande missão definida no artigo. Nós temos aqui, mas nós aqui estamos a ir um pouco mais além, portanto, e definimos a missão para o Dang, que se mantém também, que também define, mas que também foi definida pelo Estado chinês. A missão para o Dang foi afirmar o Dang como centro cultural do taoísmo, com património marcial ligado à cultura taoísta, base para a indústria do turismo cultural, do turismo ecológico e do turismo marcial. E nós temos isso em muitos vídeos de promoção turística e de promoção cultural desenvolvidos pelo Estado chinês. Isso está, podem encontrar isso no YouTube, podem encontrar isso, portanto, na web encontra-se isso, e o Estado chinês apostou em força em Wudang como afirmação geoestratégica da cultura chinesa, neste caso de uma vertente da cultura chinesa que é o taoísmo. Portanto, e este foi um ponto fundamental, porque, portanto, há aqui geoestratégia também envolvida, e neste caso a afirmação da própria cultura chinesa, sendo o taoísmo toda uma linha, uma corrente filosófica, mas também depois religiosa, como vimos no segundo webinar, de raiz chinesa, enquanto que o budismo veio de fora, o taoísmo vem de dentro, portanto, de raiz chinesa. E tendo em atenção esta dimensão, o Wudang continua a ser o grande motor do turismo de artes marciais nesta região. Portanto, centro cultural do taoísmo, património da Unesco, portanto, classificado como património da Unesco, com um património também marcial ligado à cultura taoísta e uma base para a indústria do turismo cultural, turismo ecológico e turismo marcial. Ok, esta é a missão para o Dang, mas o autor, e aqui nós colocamos, esta é a missão para o Dang já definida pelo Estado chinês pré-Covid-19, portanto, agora que em 2021 expandiu apresenta uma proposta que também está a ser trabalhada no fundo, pelos Estados chineses, lendo o artigo conseguimos perceber isso, que é a proposta de recuperação de expansão de Hubei como destino turístico, não somente Wudang, mas da região de Hubei. E aqui a missão visa o desenvolvimento da região de Hubei e a sinergização dos diferentes tipos de turismo, utilizando o turismo marcial como alavanca de recuperação da economia de turismo na região e de difusão do turismo na região. E aqui o Wudang, embora seja um dos pontos estratégicos nucleares, tem de haver uma sinergização com as restantes culturas marciais dessa região. Portanto, e é essa parte que, enquanto que é referido também no artigo, enquanto que o Wudang
tem uma tradição que já está bastante sistematizada, porque o Estado chinês já investiu bastante nisso, nessa sistematização, trabalhando com os diferentes grupos, as diferentes linhagens taoístas que operam na região, nos mosteiros. Já a dimensão das outras artes marciais praticadas na região ainda carece de trabalho de sistematização e de apoios do Estado chinês, portanto, e essa parte que é uma fraqueza que tem de ser resolvida, mas que está aqui, portanto, faz parte daquilo que é a principal linha estratégica que decorre da proposta de que no artigo. Agora, a questão que se coloca é que, então, nessa proposta do artigo, o que define três estratégias de marketing do destino. Para além da estratégia central que está aqui presente, que carece de sistematização da cultura marcial da região de Hubei como um todo e da sinergização dessa cultura marcial que não se ficando somente por Wudang, mas estendendo-se à própria região. Isso implica um trabalho forte da área do desporto, das autoridades ligadas ao desporto na China e às artes marciais, no sentido de conseguirem falar com os mestres, desenvolver os conteúdos, incluindo conteúdos online, por aí adiante, portanto, todos esses elementos, e desenvolverem escolas com conteúdos sistematizados. Faz parte da estratégia, do core da estratégia para a região de Hubei. Há aqui uma outra dimensão que é a dimensão da promoção turística, portanto, o marketing turístico. E esta estratégia vem ao nível de um esforço de criação de uma plataforma de promoção de vídeos para o turismo de artes marciais na era da internet mais. Portanto, aqui temos a quarta revolução industrial a funcionar. Isto nós vimos no webinar anterior. Integrar e promover o turismo de artes marciais, dos recursos de turismo de artes marciais de Hubei com software de elevada qualidade. Esta é outra linha estratégica que tem de ser desenvolvida, e apoio ao desenvolvimento da indústria de turismo de Wushu em áreas com grande potencial. Portanto, isso vai carecer também, para conseguirmos desenvolver isto, vai carecer do desenvolvimento de infraestruturas e da rede de stakeholders. Portanto, e essa é outra dimensão do plano estratégico. Ok, estas são as grandes linhas do plano estratégico, um, que está trabalhado no artigo. Agora, há aqui uma questão, desde logo que se coloca, quando olhamos para estas grandes linhas estratégicas e que vão condicionar para já condicionam o planeamento estratégico para a região, portanto, para o desenvolvimento turístico da região. Há aqui um sistema de controle de pressupostos e previsões que pode desde já ser construído. Portanto, para já, nós temos de considerar qual é o pressuposto central aqui envolvido. O pressuposto central é que o turismo de artes marciais é uma fonte forte de receitas e um motor de turismo de desenvolvimento turístico da região, e constitui uma fonte de receitas em termos gerais, portanto, o turismo de artes marciais e uma fonte de desenvolvimento turístico na China. Portanto, e não é só na China, no Japão também temos isso, como vimos e noutros países asiáticos, neste momento estão a desenvolver turismo de artes marciais como fonte de desenvolvimento turístico de diferentes zonas, isto em diferentes países. Vimos Tailândia, vimos Japão, vimos as Filipinas, portanto, são exemplos, bons exemplos de como o turismo de artes marciais está em crescimento e está a ser uma fonte importante de atração turística para estes países. Ok. E são concorrentes de China nesse aspecto. Portanto. Agora, o potencial de crescimento do turismo marcial é um pressuposto central aqui. Portanto, e isso carece de indicadores específicos. Vamos ter de olhar para o número de visitantes globais para a região e relativos ao nicho de turismo marcial. Portanto, é um tipo de informação estratégica que vamos ter de implementar, ou que a China teria de implementar, no sentido do desenvolvimento turístico da região. Portanto, se tem um plano de desenvolvimento turístico baseado no turismo de artes marciais, vai ter informações em relação a qual é o montante de receitas que o número de visitantes, em primeiro lugar, que esse turismo de artes marciais
portanto, ligado a esse turismo de artes marciais. Portanto, então temos um primeiro indicador, desde logo, que é esse número de visitantes. Esse indicador vai ter de ser acompanhado ao longo dos anos para identificar tendências. Está a subir ou está a descer? Está dentro do plano estratégico, portanto, ao nível depois de planeamento estratégico, por exemplo, um plano estratégico a 5 anos pode-se definir valores específicos para este número de visitantes. Portanto, o objetivo é atingirmos no mínimo este número de visitantes, o X número de visitantes no próximo ano, X número de visitantes no ano seguinte. Portanto, podemos definir como objetivo uma taxa de crescimento anual para o número de visitantes. Isso depende do plano estratégico. Ora, mas aqui o indicador central que vai ter de ser utilizado, independentemente dos valores específicos que se definam como objetivos em termos de plano estratégico, a questão que se coloca é que vamos ter de ter sempre a partir do momento em que definimos objetivos relativos a número de visitantes, vamos ter de ter o sistema de informações montado para avaliar como é que está a evoluir o número a evolução desse número de visitantes. Se está a subir, se está a descer, se está dentro dos objetivos ou não. Portanto, esse sistema de informações estratégicas tem de estar montado. Mais ainda, para conseguirmos ver o modo como o turismo de artes marciais pode alavancar o turismo local, é importante ver os diferentes tipos de turismo para a região, neste caso de Roubaix, e como é que cada um desses, e o número de visitantes associados a esses diferentes tipos de turismo. Portanto, aqui desde logo há um ponto fundamental, a distinção entre os visitantes que vão pelo turismo marcial, e um rácio, há aqui uma proporção que poderia ser calculada, que seria a proporção de turismo, de turistas do nicho específico de turismo marcial, a dividir pelo total de número de visitantes para a região, portanto, o número total de turistas para a região, para ver a expressão do turismo em termos proporcionais, a expressão do turismo marcial dentro em relação à região, ao turismo global para a região de Hubei. E isto é um ponto fundamental para a província de Hubei. Isto é um ponto fundamental em termos de alguns indicadores adicionais, para além do número anual de visitantes por nicho, ou por segmento de mercado, pelo menos por segmento de mercado, e neste caso a informação em relação ao nicho de artes marciais tem de estar também controlado, portanto tem de haver esse indicador do ponto de vista de controle estratégico, portanto sistema de informações estratégica, o controle estratégico desse indicador tem de ser feito, portanto em termos de acompanhamento de como é que o indicador está a evoluir, e isso pode ser integrado numa plataforma de acesso por parte da gestão, da governance do destino, um, portanto, esse tipo de sistemas de informações podem ser desenvolvidos. Portanto, aqui não estamos a falar daquilo que os Estados chineses vai fazer, mas do que é que ele poderia fazer em termos de sistema de controle de gestão. Portanto, esta parte já sou eu a trabalhá-la do ponto de vista de como é que pode ser construído aqui um sistema a partir daquela estratégia, que é tudo aquilo que nós dispomos neste momento, é daquela estratégia, como é que pode ser construído um sistema de informações no sentido de controle estratégico. Ora, e desde já temos aqui a exemplificação do sistema de controle de pressupostos e previsões. Portanto, neste caso, o pressuposto central de que o mercado para o turismo de artes marciais está em crescimento e permite alavancar o turismo para a região de Hubei. Há aqui um indicador financeiro global e relativo que é importante calcular, que são as receitas totais e as receitas por visitante, dirigido ao número de visitantes por região e relativos também ao nicho de turismo marcial. Este tipo de controle existe, sabemos que existe, até porque nós temos informação, como vimos no webinar anterior, e neste webinar também, acerca das receitas com o turismo de artes marciais na região. E vimos que não só está controlado para o Hubei, como esse tipo de indicador está a ser utilizado como informação estratégica também para Shaolin, a ponto de nós conseguirmos comparar o Wudang, neste caso o Wudang está calculado para o Wudang,
e para Shaolin, portanto, e vimos que podíamos calcular a diferença e comparar as duas concorrentes diretas dentro da própria China, que é Shaolin em Henan e Wudang em Hubei. Portanto, esta ligação é fundamental. Inquéritos a visitantes e outros dados possíveis de recolher online, como rankings de destinos turísticos, também seria relevante aqui. E vários dos indicadores acima podem permitir avaliar a evolução do mercado, identificar tendências e possivelmente fazer projeções futuras. Ok? Isto é relevante do ponto de vista do sistema de controle de pressupostos e previsões. Portanto, o primeiro nível de sistema de controle estratégico que está a controlar o quê? Portanto, qual é que é o sistema de informações aqui envolvido? É no pressuposto que o mercado, de que existe mercado para este tipo de turismo marcial e de que esse turismo contribui para a economia local de turismo. Ora, a resposta a essa pergunta, será que contribui? Encontramos-la nestes indicadores, porque a partir do momento em que se concluísse que esse turismo não estava a funcionar, ou das duas uma, ou há uma falha estratégica na promoção desse tipo de turismo, ou na qualidade técnica, portanto, temos de ver o que é que se passa aqui para que esse tipo de turismo não esteja a funcionar, ou então é porque não existe mercado para esse tipo de turismo na região, e então poderíamos ter de fazer cair esse nicho de mercado. Vemos que não, aquilo que se verifica a partir de todos os dados indicam que sim, que é uma fonte de atratividade para a região. Portanto, e então temos aqui esse pressuposto central de mercado, o acompanhamento do mercado de turismo marcial na região é um acompanhamento que tem de ser feito do ponto de vista de monitoragem estratégica. Portanto, o sistema de controle estratégico tem de ter como indicadores esses elementos. Um, Agora, olhando um pouco para as linhas estratégicas que podem ser desenvolvidas, algumas delas estão contidas no artigo, outras decorrem daquilo que têm sido as principais linhas estratégicas desenvolvidas pelo próprio Estado chinês em torno da região, principalmente o Hubei. Utilizar o turismo marcial para posicionar a região do Hubei como destino turístico, isto está no artigo. Aumentar a competitividade da região em relação a Henan, também está no artigo. E aqui Henan tem duas concorrentes diretas, Shaolin e Aldeia Chen. Shaolin como alternativa de Wushu e o grande centro de budismo, do budismo Chan, com treino de artes marciais e com projeção internacional, portanto, qualquer pessoa nas artes marciais conhece a reputação de Shaolin. Agora, a questão que pessoas mais por dentro das artes marciais também conhecem a reputação do Wudang, mas Shaolin, pronto, é praticamente universalmente conhecido, portanto, um, agora, é essa projeção da região de Henan, Shaolin compete diretamente com o Wudang, mas há aqui um outro nível de competição, como vimos, que era a aldeia de Chen, que também está na mesma província e que também compete em Taichichuan, portanto, compete com o Wudang, afirmando-se também como o berço do Tai Chi, portanto, desse estilo de Wushu. Então, temos aqui uma competição em porque o Wudang a afirmar-se como o berço e a aldeia de Chen como o berço também, mas isso tem que ver com o marketing de cada uma de cada um dos destinos, portanto, e desde que haja publicidade para o destino, tanto faz, portanto, eles vão ter de competir no sentido de atrair o maior número de visitantes possível. Agora, claro que para a gestão turística da região de Hubei interessa que captar mais os turistas que vão para o Tai Chi Chuan, que vão mais para o Wudang do que para a aldeia de Shen. Da aldeia de Shen, por seu turno, também interessa que vão mais para a aldeia de Shen em vez de irem para o Wudang, mas pronto, mas essa faz parte da competição interna entre destinos turísticos que operam no mesmo nicho de mercado. Ok. Outra dimensão que está desenvolvida no artigo, utilizar a internet como via de divulgação nacional e internacional de Hubei. Ok, projetar o Hubei como destino turístico em termos gerais e projetar também o Hubei como destino turístico ao nível das artes marciais. E aqui há várias críticas no artigo que são tecidas em torno dos recursos online que estão mais bem estruturados para Shaolin do que para a região de Hubei, e para Wudang também. Expandir a qualidade das diferentes linhagens
marciais, sistematizando um programa de treino com diferentes segmentos-alvo e que possa ser lançado e divulgado internacionalmente utilizando plataformas online. Portanto, estamos aqui nitidamente com uma estratégia. Aqui temos a estratégia do desenvolvimento do produto turístico que está a ser oferecido. Ao mesmo tempo, temos a estratégia de marketing do destino, portanto, utilizando as plataformas online. E daí que o artigo também se situa na internet mais, portanto, a expandir a presença online dos diferentes centros turísticos marciais em Hubei em relação uns com os outros, ok? E aqui o Wudang, embora esteja fortemente desenvolvido, há lacunas nos outros, portanto, nos diferentes, nas diferentes linhagens, nas outras linhagens marciais da região, não estão tão bem desenvolvidas como o Wudang, como vimos. Portanto, sinergizar o turismo cultural e ecológico com o label das artes marciais internas e a divulgação cultural do taoísmo e ainda o turismo de saúde também, que pode ser acoplado aqui às artes marciais internas, à medicina chinesa e ao taoísmo, e é outra das vias de desenvolvimento turístico. Esta última linha não está desenvolvida em pormenor no artigo, mas, portanto, temos-la aqui. Agora, olhando para o sistema de controle de implementação, portanto, nós tínhamos os diferentes tipos de controle estratégico, era o controle de pressupostos e previsões, premise control, o controle de implementação, há o controle de alerta especial e o controle de vigilância estratégica. Já vamos ver, estamos a ver cada um destes tipos, portanto, e onde é que temos esses sistemas de controle. O sistema de controle de implementação depende do destino e da estratégia e dos stakeholders envolvidos. Mas existem pontos gerais, portanto, a relação entre visitantes e a economia. E neste caso, alguns dos indicadores que já vimos vão no sentido já do sistema de controle de implementação. Temos a questão do número de visitantes por segmento de mercado, fundamental. Portanto, por segmento turístico que esteja a ser desenvolvido na região, portanto, e aí o profiling turístico da região é fundamental, ou do destino, neste caso Hubei, o profiling turístico da região da província de Hubei é fundamental, que tipos de turismo é que são lá praticados, quais é que são os tipos de turismo sinergizáveis, portanto, fazer o profiling do destino, e nesse profiling nós temos os diferentes tipos de turismo, essas linhas de desenvolvimento turístico, que têm que ver com os diferentes segmentos, relacionam-se diretamente com os segmentos de mercado de turismo da região, nós devemos ter o indicador calculado em termos de número de visitantes por segmento. Ok. E aqui o segmento das artes marciais é fundamental porque estamos a desenvolver uma estratégia, ou a proposta aqui que temos estado a analisar é de desenvolvimento de uma estratégia para o destino ligado ao turismo de artes marciais. Receitas globais com o turismo externo e interno. Porquê externo e interno? Porque, principalmente no caso repare-se, para já o turismo interno é uma fonte de receita económica muito grande na China. Ponto 1. Ponto 2, o turismo interno associado às artes marciais é uma fonte de receita muito elevada mesmo. Portanto, há muitos chineses que vão quer para Shaolin e para escolas de artes marciais que não estão no mosteiro de Shaolin, mas que estão na região de Henan, perto do mosteiro, e que se vir vídeos, vê-se uma quantidade imensa de pessoas a praticar em praças e parecem, e se virem a uma grande distância, parecem formigas, sincronizadas, altamente sincronizadas a praticarem artes marciais. Uma coisa, são padrões impressionantes de treino. Portanto, é mesmo o Wushu treinado em massa mesmo. E aqui estamos a falar de uma fonte de receitas muito elevada ao nível das próprias escolas de artes marciais na região. Portanto, este turismo de artes marciais alimenta as próprias escolas de artes marciais na região, alimenta também, em termos de receitas turísticas, os próprios mosteiros, quer o de Shaolin, quer o do Wudang. Portanto, receitas globais com o turismo externo e interno. Interno há muita fonte de receita turística vinda da própria China. Externo também ao nível do turismo de artes marciais, portanto, aquilo que acabámos de expressar, mas também turismo externo, portanto, turismo, muitos turistas internacionais que estão a fazer turismo, a praticar turismo de desporto, que vão para as escolas locais em Henan e no próprio templo de Shaolin, treinar
artes marciais chinesas, e o mesmo se coloca em Wudang. Portanto, há muitos estudantes estrangeiros a irem para estes dois grandes polos, Shaolin e Wudang, também para a aldeia Chen, atenção. Portanto, e são estes, e aqui estas receitas globais têm de ser calculadas, quer em relação aos diferentes segmentos, e para cada segmento, quantos é que vêm de fora, ou seja, turismo externo, quantos é que vêm de dentro, turismo interno. Portanto, os resultados financeiros ao nível da indústria local é outra dimensão que tem de ser avaliada. Restauração e hotelaria, outras entidades e uma série de negócios aqui envolvidos com o turismo. E aqui o que é interessante é que, para além dos negócios tradicionais envolvidos na área do turismo, como é a restauração e a hotelaria, mas nós temos aqui, neste caso, quer do Wudang e da região do Hubei, quer a região de Henan, com Shaolin e a aldeia de Shen, nós temos forte, temos para além desse setor tradicional, da economia de turismo tradicional, temos as escolas de artes marciais, como vimos, como também estando ligadas à economia de turismo local. Portanto, esse é um ponto relevante. Ou seja, elas também são alimentadas pelo turismo de artes marciais. E também escolas, também negócios que vendem aquilo que são desde roupa para a prática de artes marciais, como adereços, portanto, armas, por aí adiante, para as artes marciais. Portanto, há toda uma rede de negócios associados às artes marciais que é alimentada por este turismo, interno e externo, portanto, para esta região, para estas regiões. Portanto, quer Henan, quer Hubei. Portanto, principalmente Wudang, Aldeia de Shan e Aldeia de Shan e Shaolin e Wudang. Portanto, esse ponto é fundamental perceber. Portanto, quando trabalhamos com turismo de nicho, muitas vezes há um conjunto de negócios que não são tradicionalmente negócios associados ao turismo, mas que, prestando serviços naquele nicho de mercado, vão estar ligados ao desenvolvimento turístico. E este é um ponto relevante. Portanto, é um ponto central a terem atenção. Classificações em travel guides e reviews em roteiros turísticos é outra dimensão. Relação com a concorrência, neste caso, fatores de competitividade, tem de se ir avaliando. Portanto, permanece competitivo ou está a perder competitividade em relação a Shaolin e em relação a outros destinos turísticos de artes marciais, para além da Shaolin e a Aldeia de Chen. Portanto, portanto, ao nível internacional, está a ganhar terreno ou a perder terreno? Portanto, quais é que são os fatores de competitividade? Ainda se mantêm válidos ou mudaram? Ora, a monitoragem desses fatores de competitividade é fundamental também no sistema de controle e implementação. Portanto, se nós temos de identificar quais é que são os fatores de competitividade do destino. O que é que, ou seja, basicamente, porquê é que aquele destino, quais é que são os principais, a fonte de atratividade daquele destino e quais é que são as características daquele destino que o tornam distintivo e competitivo em relação aos tipos de turismo lá praticados. Ora, a resposta a esta questão tem de ser colocada periodicamente, no sentido de ver se os fatores de competitividade se mantêm válidos ou mudaram, ou se está a haver problemas de competitividade. Por exemplo, se começamos a ver que estamos a diminuir em termos de número de visitantes, temos de ver o que é que se passa e isso pode ter que ver com a necessidade de fortalecimento ao nível da competitividade do destino. Portanto, e também da visibilidade do destino depois em termos de marketing. Tem de comunicar tem de comunicar muito bem esses fatores, tem de expressar esses fatores de competitividade, portanto, na mensagem. Ora bem, e temos um ponto fundamental, portanto, é que a reflexão periódica num sistema de controle de implementação, esta parte é qualitativa, não é somente quantitativa, mas é qualitativa também, que é a reflexão periódica em torno da validade dos fatores de competitividade. Isso anualmente deve ser feito. Portanto, ainda se mantém ou não os pressupostos? Houve alteração no mercado? Que alteração é que houve? Perdemos competitividade ou ganhamos competitividade? Portanto, e os fatores distintivos continuam a ser fatores distintivos capazes de garantir uma vantagem competitiva do destino em relação a outros destinos alternativos? Portanto, são pontos fundamentais de dimensão de reflexão estratégica que têm de ser desenvolvidos
periodicamente num sistema de controle de implementação. Outra dimensão tem a ver com o marketing do destino e aqui no sistema de controle de implementação, a questão da promoção online, que é a estratégia que é proposta no artigo, vai necessitar de uma avaliação periódica da plataforma e da utilização da plataforma, da qualidade da plataforma e o sistema de controle de qualidade e de utilização da plataforma tem de estar montado no sentido de ver se a plataforma está a conduzir está a ter bons resultados em termos de comunicação do destino, em termos de promoção do destino, portanto, e isso tem de estar presente no sistema de controle de implementação. Portanto, e este é o sistema de informações estratégicos ao nível do sistema de controle de implementação. Agora, na estratégia proposta por K, repare-se, estes indicadores podem ser generalizados para diferentes tipos de destino turístico e para diferentes tipos de profiling de destino, o que tínhamos neste diapositivo. Agora, neste diapositivo temos indicadores específicos para a estratégia proposta por K no artigo e que carece de indicadores bastante específicos. Para já, ele define como estratégia um esforço elevado para criar um vídeo de promoção, uma plataforma de vídeos de promoção para o turismo de artes marciais na era da internet mais, para a região de Hubei. Ora, então aqui são necessários indicadores relacionados com o uso da plataforma e com a influência e eficácia da plataforma na expansão do turismo da região. Foi isto que nós vimos aqui, que é o nível de visibilidade online. Integrar e promover o turismo de artes marciais de Hubei, os recursos de turismo de artes marciais de Hubei com software de elevada qualidade. Aqui são necessários indicadores de sucesso das iniciativas de promoção, portanto, associadas portanto, de promoção do turismo de artes marciais. Depois, apoio, targeted support, portanto, para o desenvolvimento do turismo de Wushu, da indústria de turismo de Wushu em áreas com grandes potenciais, em Hubei. Ora, e aqui é necessário o acompanhamento das iniciativas de desenvolvimento das infraestruturas, em termos da adequação das mesmas às necessidades de mercado, não só em termos de acessibilidade, como também das escolas de artes marciais envolvidas na área, a qualidade do ensino dessas escolas, e aí tem de se ver o programa, o tipo de artes marciais que são oferecidos em termos que são oferecidas em termos de conteúdos, de programa de treino, por aí adiante, recursos que são oferecidos aos praticantes no sentido de poderem comprar material, por exemplo. Tudo isto são infraestruturas críticas que têm de ser desenvolvidas e que no caso do Wudang estão relativamente bem desenvolvidas, mas no caso da região do Hubei, em termos gerais, ainda carecem de desenvolvimento, isto segundo o artigo, portanto, e este acompanhamento de iniciativas de desenvolvimento destas infraestruturas, porque para desenvolver a estratégia proposta por K, um dos pontos fundamentais vai ser o desenvolvimento destas infraestruturas críticas ao nível do turismo de artes marciais, que não tem que ver somente com a acessibilidade da região, até porque a região tem bons acessos, mas tem que ver principalmente com as infraestruturas ligadas às escolas de artes marciais, portanto, especificamente ao nicho de mercado que está a ser utilizado para alavancar o turismo na região. Portanto, este é um ponto fundamental também que tem iniciativas que vão ter de ser desenvolvidas no sentido de sistematizar os diferentes estilos de artes marciais e de criar escolas, vão carecer com boa pedagogia, vão carecer de um desenvolvimento de indicadores próprios para acompanhar na implementação do plano, na implementação, no sistema de controle de implementação, vamos ter de acompanhar, ou terá de ser acompanhado, isto colocando-nos na posição de quem está a desenvolver o destino, nós teríamos de desenvolver de criar estes indicadores no sentido de saber se estão a ser bem desenvolvidos os programas, se estão, como é que está o desenvolvimento das escolas, como é que está, portanto, todo o desenvolvimento de infraestruturas críticas, isto tinha de estar delineado no plano estratégico, essas infraestruturas críticas, em quantos anos é que tipo de infraestruturas é que temos de ter, em quantos anos. Portanto, e o que é que temos de fazer para termos um ensino de qualidade com projeção internacional, nacional e internacional, neste caso, nacional China, internacional para o mundo, para o resto do mundo, portanto, ao nível das artes marciais nesta região de Hubei.
E aqui temos ponto fundamental, temos de ter, quando desenvolvemos infraestruturas para o desenvolvimento de um destino, e tem de haver um timetable para o desenvolvimento dessas infraestruturas, tem de haver também controlo, no controle de implementação do plano, tem de haver o controlo acerca do desenvolvimento dessas infraestruturas e do orçamento que lhes está associado. Portanto, ao desenvolvimento, que está associado ao desenvolvimento dessas infraestruturas, portanto, que vai implicar investimento. Ora bem, controle da alerta especial. Aqui o controle da alerta especial dirige-se aos riscos, portanto, às ameaças estratégicas. Aqui as ameaças estratégicas temos a central, o SARS-CoV-2, ou outro risco epidemiológico que possa surgir na região, ou noutra parte do mundo, ou mesmo ou noutra região da China, mas que possa implicar disruptar a indústria do turismo. Outras ameaças, cibersegurança, no caso da internet mais fundamental, e impacto económico global da guerra da Ucrânia. Isso tem que ver com o travel sentiment e a destination reputation, portanto, é um ponto a terem atenção. Aliás, visitando este website, um, se ele me abrir, tem de sair o diapositivo. Ok, já tenho aqui o website. Nós temos, por exemplo, o impacto da guerra na Ucrânia no turismo europeu, com o update no travel sentiment e na reputação dos destinos. Na verdade, o impacto da Ucrânia ao nível do turismo não se situa somente na reputação dos destinos. Por exemplo, no caso deste turismo específico, à partida não afetaria, mas pode afetar ao nível de crise económica produzida pela guerra na Ucrânia, caso se prolongue e caso haja uma disrupção elevada no orçamento familiar. Nós temos aqui um problema, e com o problema da inflação, podemos ter, ao nível do turismo internacional, podemos ter alguma disrupção. Portanto, este website tem uma análise, faz aqui uma análise do impacto da guerra na Ucrânia uh, em relação ao turismo. Portanto, essa análise de impacto e quer para o turismo vindo da Rússia, para diferentes destinos. Tem também, portanto, esta análise de impacto e do sentimento em relação aos destinos, o Net Sentiment Score, portanto, temos todos estes indicadores analisados. Agora, a questão que se coloca na guerra da Ucrânia é a própria disrupção económica ou financeira que possa provocar e que pode afetar o orçamento familiar e também a decisão de viajar para o destino A, B ou C. Isso é uma questão a terem atenção em termos gerais, portanto, é uma análise de impacto que terá de ser realizada em termos gerais, mas, portanto, a guerra da Ucrânia poderá ter, ou eventuais conflitos, por exemplo, Estados Unidos, China, pode também afetar a decisão de viajar até à China, por exemplo, principalmente por parte de americanos. Portanto, toda a evolução da competição entre as grandes potências, da dinâmica de competição entre grandes potências, pode ser relevante ao nível do processo turístico. Um, mas o impacto da guerra na Ucrânia, principalmente ao nível económico e financeiro, pode afetar eventualmente o turismo ao nível global, incluindo para a China. Agora, à partida, esse impacto não será excessivamente elevado no caso de Wudang ou de Shaolin, até porque há muito turismo interno para essas duas regiões. Agora, concorrência e iniciativas de outras regiões no nicho do turismo marcial é um fator de ameaça que tem de ser considerado. Portanto, o controle da alerta especial deve ter em atenção quais é que são as principais ameaças estratégicas. A ameaça epidemiológica vimos incluindo da SARS-CoV-2, que ainda está, que ainda temos esse padrão epidemiológico da SARS-CoV-2, não desapareceu. E na China temos essa análise e a disrupção que o SARS-CoV-2 provocou, mesmo ainda agora, mesmo após a China ter aliviado
o confinamento hard, portanto, a Covid Zero Policy, ou mesmo tendo ao aliviar, tivemos picos de casos de Covid-19 na China com problemas fortes para os recursos hospitalares, portanto. E aqui a questão que se coloca é que o SARS-CoV-2 é uma das características deste vírus, é que pode parecer estar controlado e de repente aparece uma nova variante e temos a transição, uma bifurcação na dinâmica do vírus um comportamento de turbulência com um elevado número de casos. Por exemplo, na Austrália, essa bifurcação ocorreu neste verão e passou de uma fase de nível de um tipo de atrator dinâmico para o outro. Eu tenho isso analisado num artigo que escrevi em torno desse, aplicando a teoria do caos à modelação epidemiológica do SARS-CoV-2 para diferentes regiões do mundo e também inclui a Oceania e nessa análise está feita em que se identifica precisamente o momento em que ocorre a bifurcação, em que um atrator dinâmico se torna instável, passou para outro atrator dinâmico mais turbulento e o maior número de casos ocorridos. Isso foi neste verão na Austrália e a bifurcação começa com a variante Delta, mas principalmente com a variante Omicron. E, portanto, podemos ter o SARS-CoV-2 pode passar de uma situação que parece que está a desaparecer e de repente temos um pico de casos associados a uma nova variante que apareceu e que é instável. Portanto, não se identificou, nesse artigo não consegui identificar que o vírus estivesse em equilíbrio biológico já com a população humana. Não há evidência, essa evidência não estava presente. Portanto, até 2022. Portanto, agora tudo depende do que é que acontecer em 2023, mas há sempre essa possibilidade de uma nova variante e mesmo com baixa eficácia de vacinas contra essa nova variante e temos de novo picos de casos de Covid-19. E a China, para já, aliviou a política de Covid-0 e teve esse pico de casos e pode voltar a ter picos de casos e pode ter de praticar algumas restrições mais duras e podemos ter outra vez disrupção ao nível do turismo. Portanto, e isso é uma questão a terem atenção. Agora, a concorrência e iniciativas de outras regiões no nicho do turismo marcial decorre diretamente da análise SWOT. Portanto, na análise SWOT, e aqui também o SARS-CoV-2, portanto, estava lá, mas, portanto, na análise SWOT, olhando para a análise SWOT, nas ameaças, evolução do SARS-CoV-2 e das políticas de confinamento, competição de outras regiões em turismo marcial, portanto, uma lista não exaustiva, portanto, podemos considerar todos estes elementos, as diferentes ameaças podem ser utilizadas, servem de base para o sistema de controle de alerta especial que se dirige precisamente a ameaças estratégicas. Iniciativas e outros países no nicho do turismo marcial, importa notar que o mercado-alvo do Wudang, por exemplo, é distinto do tailandês, mas poderá intersetar-se principalmente ou do tailandês e mesmo do filipino. Do filipino mais ou menos, mas portanto do tailandês nitidamente, porque o tailandês dirige-se mais ao Muay Thai e ao pessoal dos esportes de combate. Diferente do nicho de mercado que vai mais para as artes marciais tradicionais. São linhas um bocadinho diferentes, embora haja aqueles que também praticam desportos de combate e artes marciais tradicionais, mas são linhas de segmentos de mercado diferentes. E no caso de iniciativas e outros países no nicho do destino do turismo marcial, isto é um elemento que tem de ser tido em conta no controle da alerta especial. Ou seja, tem de acompanhar que outros destinos é que estão a desenvolver este tipo de turismo e qual é o nível de ameaça para a região de Hubei. Portanto, basicamente é esse profiling que tem de fazer. E tendo em conta o profiling desses destinos, se essa ameaça é elevada ou baixa. Por exemplo, como está aqui no diapositivo, no caso tailandês, poderá interceptar-se, não, é bastante distinto, portanto, no caso do Muay Thai, mas poderá interceptar-se principalmente com os praticantes de artes marciais tradicionais, quer chinesas, quer japonesas, por exemplo. Portanto, e aí já vamos ter alguma competição, portanto, entre os destinos, portanto, alguma concorrência, e nesse sentido o controle da alerta especial tem de ter em atenção a este ponto. Portanto, para o desenvolvimento do controle da alerta especial, essencialmente, os vetores fundamentais do controle da alerta especial
consistem na monitoragem das principais ameaças ao, ao turismo para aquele, ao perfil turístico daquele destino. Portanto, quais é que são as principais ameaças para o turismo naquele destino? E essas ameaças refletem-se depois no controle, têm de ser monitoradas no sistema de controle da alerta especial. E o último sistema de controle é o controle de vigilância estratégica. Ora, o controle de vigilância estratégica é dirigido às transformações no setor do turismo, isto falando em termos gerais. Portanto, como vimos no primeiro webinar, e está principalmente centrado na inovação turística, ou seja, iniciativas inovadoras na área do turismo e do desporto que possam ser utilizadas como benchmarking, neste caso. Um, Portanto, como exemplos a serem seguidos. Iniciativas de turismo ecológico e cultural, e inovação ao nível dessas iniciativas. Também iniciativas ao nível do turismo de artes marciais que possa ser aproveitado em termos de inovação, utilizando a web, portanto, a web mais, portanto, que era a questão do artigo que a questão central do artigo já está a ter em atenção essa inovação ao nível do turismo, que é a promoção, é o modelo de internet mais, o modo de internet mais como modo de promoção de um destino turístico. Ora, isso tem de ser tido em atenção num sistema de controle de vigilância estratégica. E as possibilidades de uso de tecnologias digitais na produção turística que possam ser importadas para o Roubaix. Portanto, em termos gerais, portanto, o controle de vigilância estratégica basicamente é acompanhar o setor do turismo e as boas práticas no setor do turismo e a inovação ao nível do setor do turismo, principalmente na promoção turística e no desenvolvimento turístico, que possam ser relevantes ou como ameaça, mas principalmente aqui como oportunidade no sentido de permitir iniciativas de desenvolvimento do destino que aproveitem esse nível de inovação turística. Em que sentido é que podem ser ameaças? É que essas inovações podem vir de destinos concorrentes, mas quando essas inovações vêm de destinos concorrentes, aquilo que o destino pode fazer, que a governance do destino deve fazer é utilizar esses destinos concorrentes como exemplo e transformar essa ameaça numa oportunidade, neste caso de mudança ao nível do próprio processo de desenvolvimento do destino e de promoção do destino. Portanto, esse é o controle de vigilância estratégica. E, portanto, aqui terminamos com o sistema de controle estratégico e terminamos o caso. Portanto, e neste momento, uh, portanto, temos todo o caso montado. Até à próxima e por aqui ficamos.